Olá e bem-vindo ao Explainer, onde a gente descomplica ideias complexas. Hoje vamos mergulhar numa ferramenta que ajuda a gente a ver não só o que é verdade, mas os diferentes jeitos que algo pode ser verdadeiro. Vamos lá. Para começar, uma pergunta para você. A lógica normal, sabe? Ela lida com um mundo bem preto e branco. Ou é verdadeiro ou é falso. Simples. Mas, e se eu te dissesse que nem toda verdade é criada igual? Que algumas verdades são tipo super fortes, inevitáveis, enquanto outras são só acidentes? Olha só esses dois exemplos. As duas frases são verdadeiras, são fatos, mas tem uma diferença gigantesca aqui. 8 é um número par, é uma verdade matemática. Cara, não tem como isso ser falso em nenhum universo que a gente possa imaginar. Agora, Philip Glass nasceu em Baltimore. Isso é um fato histórico, claro, mas é meio que um acidente do destino. É verdade, mas, sei lá, ele poderia muito bem ter nascido em qualquer outra cidade, né? E é exatamente essa diferença, essa nuance que a gente vai investigar hoje. Para fazer isso, os lógicos desenvolveram uma ferramenta super poderosa chamada lógica modal alética. É basicamente um sistema para a gente conseguir analisar os diferentes modos ou jeitos que uma coisa pode ser verdadeira. Pensa nela como um upgrade da lógica tradicional. Ela não se contenta com um simples sim ou não. Ela nos dá as ferramentas para a gente perguntar: isso tem que ser verdade ou isso só pode ser verdade? É uma camada a mais de precisão no nosso jeito de pensar. E para fazer essa análise toda, a lógica modal nos dá duas ferramentas principais. Dois símbolos que mudam o jogo. Bora conhecer. Primeiro, a gente tem a necessidade, que é representada por esse quadradinho aí. Pensa nele como uma caixa blindada, sabe? O que está lá dentro é uma verdade inevitável, uma coisa que não tem como quebrar. Como no nosso exemplo, é necessariamente verdade que 8 é um número par. Fim de papo. Depois, a gente tem a possibilidade, representada por um losango. Esse símbolo já é mais aberto, né? Parece um diamante com várias facetas. Ele se aplica a coisas que são verdadeiras, mas que não são obrigatórias. É possível que o Philip Glass tenha nascido em Baltimore, porque de fato ele nasceu. Mas também era totalmente possível que ele não tivesse nascido lá. Agora, aqui é que a coisa fica legal de verdade. Esses dois conceitos, necessidade e possibilidade, eles não estão sozinhos. Eles estão conectados de um jeito super elegante, quase poético. E olha só que incrível essa conexão na prática. É quase uma dança. Necessidade e possibilidade dançam juntas com a negação. Falar que uma coisa é necessária é a mesma coisa que dizer que é impossível que ela não seja. E falar que algo é possível é o mesmo que dizer que não é necessário que não seja. Um define o outro. É tipo um quebra-cabeça lógico que se encaixa perfeitamente. E o que existe entre a rocha sólida da necessidade e o abismo da impossibilidade? A contingência. A grande maioria das verdades do nosso dia a dia, elas são contingentes. Elas são verdadeiras, mas poderiam ser falsas. É o reino do e se, do poderia ter sido diferente. E essas conexões nos dão umas regrinhas bem claras para a gente raciocinar. Pega a primeira, por exemplo. Se algo é verdade, tipo, eu estou usando uma camisa azul agora, então, no mínimo, é possível que eu esteja usando uma camisa azul. Parece óbvio, né? Mas são esses tijolinhos lógicos que permitem a gente construir argumentos muito mais sofisticados. Ok, eu sei. Tudo isso pode parecer meio abstrato, meio viagem. Para deixar as coisas mais concretas, mais fáceis de pegar, os lógicos criaram uma ferramenta de visualização simplesmente genial, a ideia de mundos possíveis. Mas calma lá, antes que a sua imaginação comece a pensar em multiversos, super-heróis e portais, um aviso bem importante. A gente não está falando de ficção científica aqui, tá? Pensa nisso mais como um experimento mental. É um jeito de testar nossas ideias em diferentes cenários hipotéticos. Só isso. E a tradução é bem intuitiva, olha só. Uma verdade necessária, tipo 8 é um número par, vale em qualquer cenário que você conseguir imaginar. Qualquer um. Já uma verdade possível, como Philip Glass nasceu em Baltimore, vale em pelo menos um cenário, que é o nosso, o mundo real, mas a gente consegue facilmente imaginar outros onde isso não acontece. Isso ajuda a gente a sentir a força de cada tipo de verdade.
Certo, muito legal, muito filosófico. Mas e daí? Por que isso importa na vida real? Como é que essa caixa de ferramentas lógicas se aplica fora de uma aula de filosofia? Primeiro de tudo, ela nos ensina a ser mais precisos. Ajuda a gente a não confundir o que é verdade com a forma como a gente descobre que algo é verdade. Dizer que algo é necessário é uma afirmação sobre a própria realidade. Agora, dizer que a gente sabe algo a priori é uma afirmação sobre o nosso conhecimento. Separar essas duas coisas nos livra de um monte de raciocínio furado. E o alcance disso é gigantesco. Pensa na ciência da computação, por exemplo. Um carro autônomo usa esses princípios o tempo todo. Ele calcula, é possível que um pedestre apareça do nada, então é necessário que eu diminua a velocidade. Tá vendo? Essa capacidade de diferenciar o que é inevitável do que é só um acidente é o que melhora tudo, desde os grandes argumentos filosóficos até o nosso pensamento crítico no dia a dia. No final das contas, o ponto principal é esse. Entender a diferença entre o que tem que ser e o que apenas pode ser não é só um exercício de lógica. É como ganhar uma lente mais nítida para a gente enxergar o mundo e o nosso papel nele. Então eu deixo essa pergunta para você pensar. O que na sua vida é realmente necessário e o que é só possível? Obrigado por assistir ao Explain.